Olá, boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade na nossa disciplina Primeiros Socorros, né? Estudamos primeiramente sobre os primeiros socorros em geral na área da saúde ou por socorrista. Agora estamos falando, né, da ressuscitação cardiopulmonar, né? Então vimos uma introdução, né, sobre essa ressuscitação, a maioria das vezes na área hospitalar, né, com pessoas já capacitadas como vocês irão ficar, tá? Então, assistências circulatórias na hora da RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar. Tem muita ressuscitação cardiopulmonar na área hospitalar ou até em outros locais, mas lá sim nós temos todos os equipamentos, o preparo para atender esse paciente. No paciente com ausência de pulso ou sinais de circulação, o que eu falei para vocês? Checar o pulso. Se tiver ausência de pulso, deve ser aplicada a compressão torácica. Sem pulso, compressão torácica, tá? Que consiste na aplicação rítmica de pressão sobre o tórax com uma frequência de 100 a 120 por minuto. Quando bem executada, a compressão promoverá uma circulação de sangue adequada para o coração e cérebro. Reanima o coração, tá? Então, a compressão é para reanimar. Por isso falamos ressuscitação cardiopulmonar, tá? As mãos devem ser posicionadas sobre a metade inferior do externo, tá? No ponto em que a linha mamilar cruza com o externo. A linha mamilar cruza com o externo, tá? Não dobrar os cotovelos durante as compressões. Então, a mão tem que ser, só lá. Você não vai fazer isso, tá? Não, a gente nunca faz isso na hora de uma compressão. E todos irão nos observar. Vocês vão ter treinamento sobre isso. Mas eu vou gravar uma aula todos os dias e vou mandar um vídeo, tá? Porque se nós estivéssemos nas aulas presenciais, a gente estaria fazendo aula prática. Por esse é o motivo de eu mandar uns vídeos para vocês irem aperfeiçoando. E eu quero que vocês assistam, né? Assista a teoria e assiste um vídeo, ok? Exerce uma pressão com a ajuda de peso do corpo que possa obter uma profundidade de no mínimo 5 centímetros, no máximo 6, entre as compressões. Permitir retorno total do tórax entre as compressões. O que é permitir retorno? Deixar o paciente voltar, né? Não vamos fazer firmar e deixar sempre as nossas mãos, né, sobre o tórax desse paciente. A gente coloca e vai e volta um pouquinho, como se fosse um movimento cardíaco, tá? Os batimentos do coração. Isso é a compressão torácica, tá? Minimiza as interrupções das compressões. Reveze com outro socorrista a cada 2 minutos para evitar a fadiga e compressões de má qualidade. Você não vai ficar lá o tempo todo, você vai revezar sempre com um socorrista, com uma pessoa que também entende compressões, tá? Com um profissional de saúde ou um socorrista preparado. No caso de vias aéreas avançadas, deve ser realizar compressões contínuas, sendo uma ventilação a cada 6 segundos, 10 por minuto, tanto para adultos quanto para crianças e bebês menores de 1 ano de idade, incluindo o RN. A boa execução dessas técnicas torna a manobra eficiente, prevenindo fraturas de costelas. Isso acontece muito também, fratura de costela na hora das compressões. Por isso que é importante essa teoria para vocês, tá? Vocês vão ver falar isso o tempo todo nas unidades de saúde. Pode ter fraturas de costela, pneumotórax e hemotórax, tá? Pode expandir o pulmão, dar um ar no pulmão, ou então até um derrame pleural, né? Que é o pneumotórax e hemotórax, que compromete o sucesso da reanimação. Então, você vai estar lá tentando voltar o coração e o cérebro desse paciente e de repente tem uma intercorrência do pneumotórax, um hemotórax ou até uma fratura de costelas, né, que pode arcos costais, que pode acometer outros comprometimentos nesse paciente, tá? RCP, ventilação e abertura das vias aéreas. Para não retardar o início das compressões, a abertura das vias aéreas deve ser realizada após as 30 compressões torácicas. 1, 2, 3, até 30, sem dobrar o cotovelo, né? Depois duas ventilação. A ventilação bolsa-máscara deve estar posicionada corretamente e acoplada de forma correta. O que é isso? É aquela máscara que vem no ambu.
que nós chamamos de ventilação bolsa válvula máscara, tá? Que é o AMBU. Iremos colocar corretamente, tem que acoplar do nariz até o queixo desse paciente, tá? Porque o nosso objetivo é ofertar ventilação para esse paciente. A partir das compressões, ventilamos, tá? Se houver dois complementares disponíveis, deve ser conectado assim que possível. Se houver O2, o que é O2, gente? Oxigênio, tá? Se tiver o oxigênio, já conecta. Para obter uma maior porcentagem de O2 ao paciente. Para aberturas de via aéreas, utilizamos a manobra de chin lift, que consiste na inclinação da cabeça, elevação da cabeça, né? Elevação do queixo, porém não deve ser suspeita de trauma de cervical. Sendo assim, por exemplo, se for um paciente com suspeita de trauma na cervical, não podemos movimentar, né? Mas se não for, podemos sim movimentar. Sendo assim, nesse caso, utilizar uma manobra de Jan Trush, que consiste na elevação do ângulo da mandíbula ou tração da mandíbula. São técnicas que nós temos, né, na hora dessa ventilação. Na ausência de tônus muscular, a língua e o epiglote poderão obstruir as vias aéreas, comum em pessoas inconscientes, corpos estranhos, dentadura, por exemplo, deverá ser retirada, tá, gente? Faz parte da nossa emergência. Retirar corpo estranho, dentadura, secreção da boca desse paciente. Dentadura, por exemplo, deverá ser retirada das vias aéreas quando visível e de fácil remoção com o dedo. A gente pega o dedo e retira essa dentadura, tá? Aqui está, né, um exemplo das vias aéreas abertas, né? A manobra de elevação do queixo, que é chin lift, manobra de elevação da mandíbula, tá? Então, da mandíbula a gente puxa aqui para trás, né? E do queixo a gente levanta o queixo, tá? Então, essa é a de Chanturst e essa é de chin lift, tá? Você levanta o queixo e aqui levanta só a mandíbula. Pega aqui a mandíbula, tá? E não o queixo, tá bom? Relação compressão e ventilação até a colocação da via aérea avançada adulta. 30/2, 1 ou 2 socorristas, eu já falei isso também nos primeiros socorros básicos, né? 30/2, tá? Crianças, 30/2, 1 socorrista, 15/2, 2 socorristas. Bebês, 30/2, 1 socorrista e 15/2, 2 socorristas, tá? Essa é a manobra para a gente voltar, tentar esse paciente respirar novamente. Profundidade das compressões torácicas. Adulto, no mínimo 2 polegadas, 5 centímetros, não exceder 6 centímetros, que é a profundidade que a gente vai apertar. Criança, no mínimo 1/3 de diâmetro, entra posterior do tórax, cerca de 2 polegadas, 5 centímetros. E em criança, gente, a gente faz com os dedos, tá? Recém-nascido. Nós não iremos fazer ressuscitação de recém-nascido com a mão. A gente vai detonar, né? Vai ter multifratura, né? De costela nesse RN. Então é só com os dedos mesmo, tá? É uma técnica mais que requer um treinamento, tá? Bebês no mínimo 1/3 do diâmetro, intraposterior do tórax, cerca de 1,5 polegada, de 4 centímetros, tá? Então é muito minucioso, tá? Aqui está, né? 5 centímetros, nós não podemos abaixar muito, né? Apertar muito. Aqui está a sequência, né? Usar a base das mãos, braços esticados, tá? O braço sempre esticado, a base da mão, que é esse movimento, tá bem visível para vocês entenderem. Desce, né? E sobe, né? Então o socorrista vai ficar fazendo isso, ó. É isso aqui, ó, tá? Então não é isso aqui não, tá? Então o socorrista desce e sobe, ombro sobre as mãos, tá? O ombro fica sobre as mãos, tá? Então vocês vão ver muitos vídeos para vocês treinar a fazer esse tipo de manobra. Posicionamento das mãos na RCP. Adulto, 2 mãos sobre a metade inferior do externo, tá? Externo, não esqueçam, né, que vocês não viram anatomia isso ainda, mas o externo é esse ossinho que vai lá no final, onde que a gente vê que é o diafragma, né, é o externo, tá? Criança, 1 ano até a puberdade, 2 mãos ou uma mão opcional para criança muito pequena sobre a metade inferior do externo. Bebês menores de 1 ano, 1 socorrista, 2 dedos no centro do tórax. 2 dedos no centro do tórax.
logo abaixo da linha mamilar. 2 socorristas, tecla de 2 polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar, tá? Então, vamos encerrar, né? Na próxima aula, iniciaremos, né? Com DEA e desfibrilação, tá? Desfibrilação, tá? Então, vocês irão ver a RCP com o uso desfibrilador, tá? Na próxima aula. Tenham bons estudos, tenham uma boa noite e a gente vai ver também um vídeo, tá? Hoje, a gente vai ver uma parte teórica e um vídeo. E porque também a nossa disciplina não é muito grande, porque é só noções de primeiros socorros. Tenha uma boa noite e até a próxima aula e obrigada pela atenção.